Bom, vamos falar um pouquinho da guerra de Israel contra o Irã, né? Tá essa discussão. O Irã está dizendo que humilhou os Estados Unidos e humilhou Israel e ganhou a guerra dos 11 dias ou 12 dias, né? Dependendo da contagem. Mas, obviamente, não foi assim, porque o Irã aceitou rapidamente o cessar-fogo após os ataques dos Estados Unidos. Então, a gente pode dizer que quem ganhou a guerra foi o Donald Trump. Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Ele falou que... Ele próprio falou isso numa entrevista coletiva lá no encontro da OTAN, né, dos países do Tratado do Atlântico Norte, na Holanda. O Trump falou sobre isso. Ele disse que foi a ofensiva americana contra 3 instalações nucleares do Irã que determinou o fim da guerra, né? Segundo o Trump, o programa nuclear do Irã foi atrasado em décadas. E aí há alguns estudos, inclusive de serviços de inteligência americanos, dizendo que atrasou em meses. Então há também uma controvérsia em relação a isso. Mas o Trump ele falou que esses relatórios todos eles foram inconclusivos, que apontam que atrasou só em alguns meses, né? E o Trump falou que foi um ataque devastador que deixou o Irã desnorteado, e se não tivesse sido assim, eles não teriam aceitado o acordo. O Trump afirmou que o programa nuclear do Irã foi retardado basicamente em décadas. Ele acredita que os iranianos não vão mais buscar produzir armas nucleares. Aí, aspas para o Trump. A última coisa que eles querem fazer agora é enriquecer qualquer coisa. Eles querem se recuperar. Aí perguntaram se os Estados Unidos atacariam o Irã novamente, se o país reconstruísse seu programa de enriquecimento nuclear. E o Trump foi curto e grosso, com certeza. Aí o que o Marcos foi buscar. Aí, ó. Trump sempre esteve certo, né? Ele está falando isso agora, o pessoal até botou até que fizeram uma arte, o Trump postou lá no Truth Social. Consegue colocar aí, produção, aquela arte, aquela que o Trump postou? Trump sempre esteve certo, né? E, de fato, acabou com a guerra no Irã. Consegue botar aí, produção, rapidinho? Aí tá na comunidade. Aí, ó, Trump sempre esteve certo sobre... Não, Trump estava certo sobre tudo, né? Tá aí. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Lembrando que quem começou isso foi o Olavo, né? Sim. Mas brincadeiras à parte... Olavo tem razão. Sim. O Olavo tem razão, uma versão americana. Versão americana. Brincadeiras à parte, o que o Trump fez, para mim, já entrou para a história, porque ele, de fato... Ele, inclusive, comentou isso agora na reunião da OTAN, comparando a ação dele no Irã com, por exemplo, a bomba de Hiroshima, né? A bomba de Hiroshima e Nagasaki, que os Estados Unidos, né, fez esse bombardeio no final ali da Segunda Guerra Mundial, acabando realmente com a guerra, né? E aí o Trump falou, olha, eu não quero comparar, mas, de fato, aquelas bombas acabaram com aquela guerra e esse ataque, né, essas bombas acabaram com esta guerra. E, de fato, acabou. O cessar-fogo aconteceu, não há mais conflito entre Israel e Irã diretamente, pelo menos, né? Eu tinha avisado isso aqui, vocês que meus como elas vão lembrar, mas eu tinha falado aqui, ó, o mundo nunca esteve tão em paz quanto agora, depois do ataque dos Estados Unidos no Irã. E ainda estavam trocando ali ataques Israel e Irã. E muita gente criticou, falou que eu estava errado, né? Mas está aí, provado que a demonstração de força que o Donald Trump fez para o mundo, e para mim também isso tem a ver com o BRICS, tá, Alan? Tem a ver com o que a gente falou antes, do Xi Jinping não ir. Eu não confirmei, eu até ligar para o Rafael Fontana antes de começar, mas eu não consegui, então não confirmei. Há boatos, tá, de que haveria uma crise dentro do Partido Comunista Chinês neste momento e que o Xi Jinping estaria enfraquecido. Não sei se é verdade isso, vou tentar confirmar ou desmentir esse boato, mas há boatos aí de fontes americanas falando sobre isso nas redes sociais, tá?
Não duvido, porque a demonstração de força que o Trump deu para o mundo inteiro ficou muito claro. Os Estados Unidos conseguem fazer coisas que nenhum outro país consegue. Então, assim, ele quem dita a regra hoje, quem tem o poder, né? E, em último caso, o professor Olavo falava isso muito bem, o verdadeiro poder é o poder de matar, né? Quem tem o poder é quem dita as regras hoje. E é, de fato, o que está acontecendo. Então, o Trump, ele, muito melhor, ele sempre faz coisas bem cirúrgicas. Esse ataque do Irã me lembrou muito o ataque que ele fez, que eliminou o Soleimani e o líder do Hezbollah naquele momento, né? Que eles estavam no mesmo carro e um drone com um míssil destruiu o carro, né? E ali ele resolveu bastante dos conflitos daquele momento. E agora foi a mesma coisa. Destruíram aquelas instalações e o que o Trump falou é verdade. Se não fosse uma destruição forte das instalações, para que Irã ia aceitar a trégua? Ou seja, se realmente o Irã não tivesse ficado numa situação ruim, por que o Irã ia aceitar uma trégua? Por que ele não ia continuar querendo bombardear Israel e terminar a bomba atômica deles? Eles estavam há dias, né? Segundo as informações, estavam há dias de produzir essa bomba. Ou seja, foi realmente ali uma demonstração de força muito grande do Donald Trump, foi um grande recado. Inclusive, agora aconteceu, né, ontem, essa reunião na OTAN e o Trump conseguiu um acordo histórico, algo que ele já vinha pedindo há muito tempo, tá? Ele sempre reclamou que os países da OTAN não investiam o suficiente no grupo. E ele até falava, e muita gente até acusou o Trump de que estaria aliado aos russos, né? Não sei se o Alan vai lembrar disso, mas muita gente falando que o Trump estaria aliado aos russos porque ele estaria minando a OTAN. Mas, na verdade, ali já era uma negociação. O Trump tem esse perfil de negociador. Ele não queria que os Estados Unidos, né, bancasse a OTAN inteira. Falou, não, vocês são os mais preocupados, vocês são os mais interessados na OTAN. Vocês estão com o inimigo aí do lado de vocês. A Rússia está aí, ó, mostrando os dentes, bombardeando a Ucrânia, está do lado de vocês. Então, vocês é que têm que se comprometer mais com a OTAN, não os Estados Unidos. E nesse encontro, o Trump fechou o acordo em que todos os países membros da OTAN se comprometem, tá, a aumentar de 2% a 5% do PIB o investimento anual deles na OTAN. Então, isso aí foi uma enorme vitória do Donald Trump. Mais uma, né? Mais uma. Ele queria botar as tarifas a 10%, no mínimo, para o mundo inteiro. Conseguiu. Queria aumentar o investimento dos outros países na OTAN e agora ele acabou de conseguir também. Você lembra que segunda-feira, quando nós estávamos comentando a fala de alguns pares nossos, alguns amigos, que inclusive são pessoas de extrema confiança, inteligentes, né? A gente estava comentando o quê? A gente estava falando assim, que essas pessoas estavam dizendo que o Trump estava entrando num conflito sem fim, que isso não era para acontecer. E vocês lembram que segunda-feira, na reunião aqui de pauta nossa, antes de entrarmos ao vivo, eu falei assim, olha, tá muito cedo para falar o que vai acontecer em relação ao Irã, Rússia, China, etc. Lembra que eu falei isso? Foi depois do 4x4, no domingo. Eu comentava aqui de manhã, na segunda-feira, sobre isso. Por quê? Porque o J.D. Vance, naquele discurso de Munique, em fevereiro desse ano, ele afirmou, abre aspas, o maior inimigo é interno. Ele falou isso. E aí eu me lembrei desse discurso hoje, porque tem gente divulgando uns vídeos de fake news. Tem um pessoal no X, que eu estou muito triste assim, de ver, porque é o seguinte, como você fica com o perfil verificado no X, lá no antigo Twitter, quanto mais visualizações e interações você tiver, mesmo que seja conteúdo mentiroso, falso, aquilo ali te dá monetização. E aí tem um cara que botou essa fala do J.D. Vance em Munique, dizendo, o pessoal no Brasil, quem não sabe, né, colocou uma legenda dizendo, o Brasil está enviando urânio para o PT. O Brasil está enviando urânio para o Irã. Porra, e tá o áudio do J.D. Vance falando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo.
Para quem não entende em inglês, a pessoa vai acabar acreditando, né? Mas eu vi isso aí e me lembrei. Os Estados Unidos estão numa rota que, se você pegar os artigos do professor Olavo de Carvalho na época da guerra do Iraque, era a rota que o professor Olavo tinha falado que ele tinha que ter feito. Ou seja, qual era a crítica do professor Olavo de Carvalho em relação ao Bush na guerra do Iraque? Ou seja, você está fingindo combater inimigos externos, que são realmente inimigos, mas você está fingindo combatê-los, deixando que todos os tentáculos dele operem dentro do país. Pois é, não faz sentido. Como é que você vai realmente combater inimigos externamente se esses inimigos que estão atuando externamente também atuam internamente e você não faz nada? Você recentemente me mostrou, né? Foi ontem, né? Aquele embaixador que era ligado a Cuba, né? Isso? Embaixador, sim. Espião cubano. Embaixador americano, espião cubano. Cara, aquilo ali é gravíssimo. Aquilo ali é gravíssimo, porque a gente sabe que não era só ele. Uhum. Para você conseguir botar uma pessoa na embaixada americana sendo um espião cubano, tem que ter muitas outras coisas ainda relacionadas. Olha aí. Essa é de 2023. Uau, 40 anos. Tem mais, tá? Tem um outro, mas a da BBC... Deixa o título lá, para o pessoal poder ler. O Rocha, né? Conheça a história do espião de Cuba que trabalhou por 40 anos no governo dos Estados Unidos e chegou a ser embaixador americano. Cara, tem vídeo dele dançando ao lado da Hillary e do Bill Clinton. Tem ideia? Ou seja, a primeira vez que a gente está vendo, agora essa matéria é mais nova, porque agora ele como é que vai ter gente criticando de novo, como é que é plead guilty? Alega, ele reconhece que é culpado? Isso, ele reconheceu ser culpado. Mas acho que confessou ser culpado, como é que seria? Acho que assumiu a culpa. Assumiu, né? Enfim, o cara reconheceu que tá na merda. Declarou culpado. Ele se declarou culpado, então, recentemente. Então tá aí, ó, diplomata americano. O cara era diplomata. Há quanto tempo? Trabalhou como embaixador. Qual outro governo americano estava procurando esses infiltrados internamente? Nenhum, óbvio que não. Você não vai ver isso nem no Clinton, nem no Bush, nem no Obama, nem no Biden, e foi a administração Trump que está colocando mão de ferro com os inimigos internos. A fala do J.D. Vance, cara, vale a pena ler aqui, porque, abre aspas, a maior ameaça é interna, fecha aspas. E ele disse, não é a Rússia, não é a China. Ele fala isso, ele reconhece que existe ameaça externa. Né? O Trump mesmo falou agora, recentemente, eu tenho salvo aqui, o Trump falou algo que o professor Olavo sempre avisava, né? Ele falou assim, é possível que Putin tenha ambições territoriais para além da Ucrânia, que é o eurasianismo, é a Euroásia, é a terceira Roma do Dugin, né? Esse movimento do Putin e do Alexander Dugin, que é o movimento russo, né? De tomar toda a Europa. Tomar toda a Europa, não é parte da Europa. A Rússia tem interesses imperiais. Eu acho incrível, cara. Não tem um jornal em nenhum idioma que fala do imperialismo russo. É imperialismo americano para cá, imperialismo americano para lá. Não tem. Nem os chineses falam muito, né? Falam como se a Rota da Seda fosse algo muito bom. Ou tudo que a China promove de endividamento de vários países aí para ficarem, né, dependentes daquela dívida que tem com a China. Isso também quase não é criticado de alguma forma. Mérito do professor Olavo, a pergunta mais incômoda do planeta, né, para os liberais, né? Qual país enriqueceu fazendo parceria com a China? Nenhum. Ao contrário. Né? É incrível isso, porque se você vai debater esse assunto com certos liberais, eles vão falar assim, não, porque vocês conservadores querem colocar tudo quanto é pauta ideológica, como se isso fosse ideologia, né? Você não querer alimentar a bomba nuclear, né? De inimigo que quer te destruir e te matar. Mas enfim. É igual o Temer, né? Você viu aquele videozinho do Temer? Qual? Lançaram um videozinho do Temer aí, já preparando para a terceira via. Não tem direita, não tem esquerda, não tem centro-esquerda. Isso acabou com o Muro de Berlim. Ele falou, ele meteu essa. O importante são os resultados nos Estados Unidos. E essa pela primeira vez
em 50 anos vai sair mais pessoas dos Estados Unidos do que entrar como imigrantes. Né? Então, o Trump está cumprindo tudo que ele falou que ia fazer, e ele já apostou. Muita gente ficava sacaneando, né? Até a gente sacaneava, até a gente, quando a gente falou na eleição do Trump ano passado. O Trump já apostou falando: Golden Age is coming. The Golden Age is coming. We hope so. A era de ouro está chegando.